E o esgoto da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 parece não ter fundo e nem fim. Diversos setores da vida política, da vida institucional do país estão comprometidas. Hoje nós vamos ver aqui no Rapidinho das Notícias, dia 18 de fevereiro de 2024, as notícias do envolvimento de políticos. Já temos gente do STF também indiciada e a ser investigada, como os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. Também tem o pessoal militar. Como não podia deixar de ser, porque sabemos que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, elas são instituições voltadas para a defesa dos interesses elitistas do país. Sempre defenderam as elites. São subservientes às elites. Elas não defendem o povo, o interesse do povo, da grande parte da população, porque para o povo, e aí o povo pobre, o povo de pele não branca, o povo que não faz parte da classe média alta ou das elites, não interessa a eles. Eles defendem esses interesses. Então, nós vamos ver agora essas notícias e vamos fazer, como sempre, a nossa análise sintética, para que a gente se situe criticamente nestes eventos que estão sendo aí clareadores do que se tentou fazer com este país, com a vitória de Lula e a derrota do tri-inelegível. Antes, você coloca aí o seu like, o seu coraçãozinho, também comente, compartilhe, faça este vídeo chegar a mais pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, no Visão Brasil, para que a gente possa levar análises e notícias clareadoras como essas a maior parte das pessoas que você conhece, que nós conhecemos, para que neste país a gente tenha uma análise sociocrítica mais clara e evitemos coisas como os anos Bolsonaro neste país. Vamos lá. Começamos pela coluna do Rodrigo Rangel. Aqui está, isso no Metrópolis, minuta do golpe. Deputados e senadores estavam na cena do crime. Van Hatten, Osmar Terra e Eduardo Girão estiveram na casa que sediou o comitê de Bolsonaro e, depois das eleições, passou a ser o QG do golpe. Foi uma notícia no dia 16 de fevereiro de 2024, às 11h37, pelo próprio Rodrigo Rangel. Aqui estão os deputados, que são conhecidos por defenderem Bolsonaro e a extrema-direita. Nos dias em que o núcleo duro do plano para manter Jair Bolsonaro no poder se esmerava para finalizar a minuta do decreto de golpe, descoberta mais tarde pela Polícia Federal, o movimento na Casa do Lago Sul de Brasília, onde parte da estratégia foi traçada, estava intenso. Era final de novembro de 2022, no mesmo endereço havia funcionado o comitê de campanha de Jair Bolsonaro, bancado, obviamente, pelo PL. Após a derrota, por lá se mantiveram bem operantes, como se diz no jargão militar, alguns dos mais importantes homens do ainda, aquela época, presidente. Walter Braga Neto, o general que foi candidato a vice e tinha esperança na virada de mesa, era o chefão do QG, sempre ladeado pelo séquito de oficiais do Exército que o acompanhava. O general recebia convidados freneticamente. Esta coluna Metrópole, montou campana na frente da casa e pôde atestar à época a conexão direta entre a turma que batia ponto no endereço e o acampamento montado na frente do Forte Apache, como é chamado o complexo no setor militar urbano, onde funciona o comando do Exército. Em caminhonetes turbinadas e decoradas como a dedo do Brasil, lideranças do acampamento chegavam e saíam com frequência, tinham livre acesso a casa. Mas vamos ver então quem eram esses deputados e senadores. Na quinta-feira, dia 17, 2 dias antes de a primeira versão do decreto ser levada a Bolsonaro no Alvorada, aquele decreto que tem a minuta para que se declarasse no Brasil o golpe, passaram pela casa os deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo, Rio Grande do Sul, e Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, conhecidos apoiadores do então presidente, que àquela altura estavam engajados no movimento para emparedar o Tribunal Superior Eleitoral e questionar a rigidez das urnas. Também a gente tem aqui, o Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, suplente de Cátia Abreu, o cearense Eduardo Girão, e por aí vai. Ou seja, toda esta gente pertencente ao Legislativo, que deveria defender as leis e a Constituição, estavam ali no planejamento do golpe que viria a ser dado. Então, essa gente que hoje ainda está no Parlamento, deveria e deve ser caçados, retirados da vida pública, como sendo gente que tentou terminar com o Estado democrático de direito e com a legitimidade das eleições de 2022. Não só legitimidade, como legalidade. Mas agora nós vamos recorrer ao Fórum Café da TV Fórum. O comentário de Mauro Lopes, ou melhor, uma excelente reportagem ou narrativa do Mauro Lopes, fundamentada em fatos, para mostrar como forças das elites, das Forças Armadas Brasileiras, tiveram seus líderes envolvidos na tentativa de golpe. Vou recomendar que vocês assistam ao vídeo por inteiro, porque vou deixar na nossa descrição do vídeo o link para tanto, e também vou mostrar aqui na telinha para que vocês vejam a excelente reportagem, a excelente narrativa do Mauro Lopes, que não é uma narrativa ideológica falsa, é uma narrativa baseada em fatos. Excelente, e vamos ver alguns trechos para que a gente entenda a extensão do problema do envolvimento desses líderes militares na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Este trecho que vamos passar agora é apenas uma demonstração histórica do que se trata no Exército Brasileiro e das suas elites, ou generais, líderes de elites dentro das próprias Forças Armadas e seus intentos golpistas para defender um país elitizado. Vamos ouvir o Mauro Lopes. Há uma triste história do Parazar, dessa tropa de elite da aeronáutica no país. O Parazar, logo depois do golpe, em 68, 4 anos depois do golpe, esta tropa de elite
comandada pelo brigadeiro João Paulo Goulnier, arquitetou um plano terrorista em 68 para quê? Para levar ao que acabou acontecendo depois, que foi o AI-5, o endurecimento dentro da ditadura. Então a ideia era, eles iam usar os esquadrões da Parazar, paraquedistas, né, são forças paraquedistas, para a detonação de explosivos em diversas ruas do Rio de Janeiro. A ideia era causar centenas e talvez milhares de mortes. É incrível. Mas é isso aí, é a história do Brasil, é a história das Forças Armadas, é a história dessas tropas de elites. Então, eles iriam atribuir isso aos movimentos de esquerda. Aí, a gente vê, portanto, que há um paralelo entre isto que aconteceu, ou aconteceria em 1968, e aquilo que aconteceria em 24 de dezembro de 2022, para disparar um processo de instabilidade social e política no país e poder justificar a intervenção militar e um decreto de algo similar ao AI-5 sob as expensas das Forças Armadas e colocando Jair Bolsonaro como o seu boneco de cera, como seu marionete para governar o país, continuando, portanto, na presidência da República. Mas temos ainda um outro trecho muito interessante que fala da realidade do golpe e do Freire Gomes, que se recusou a fazer parte do golpe, mas que também não denunciou o golpe. Vamos ver o que é que o Mauro Lopes nos diz sobre isso. Então, aí fica a figura do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Olha a farda dele. No canto direito, no peito dele, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo dele, do nosso lado direito aqui, ó, cóptero. Ele é da mesma turma. Por isso que o general Mário Fernandes faz aqueles apelos, ele chama de comandante, aves da mesma plumagem. Era muito... havia uma expectativa enorme desses comandantes das forças especiais quanto à adesão ativa dele. Ele não aderiu ativamente, mas não combateu. E vai ser chamado agora pela Polícia Federal, porque tanto ele, porque o Almir, o comandante da Marinha, participou ativamente. Tanto o general Freire Gomes como o então comandante da Aeronáutica vão ser chamados depois na Polícia Federal para falar da sua omissão. Porque participar de um golpe de Estado não é apenas participar do golpe de Estado por ação, é também por omissão. Vemos aí, por esses fatos, que Bolsonaro, a sua turma quadrilheira e os militares e políticos aderentes à lógica quadrilheira de Bolsonaro armaram para o país. É um esgoto completo e absoluto que coloca, claro, alguns partidos que têm aderentes da extrema-direita em questão na vida política brasileira e que coloca o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, as Forças Armadas, enfim, também em questão sobre a sua vida institucional no país desde longos tempos, quando Deodoro, por exemplo, deu um golpe em cima do Dom Pedro II, instaurou a República, mas uma República ditatorial, depois seguida por Floriano Peixoto. E daí por diante, o Exército, os participantes do Exército, gente ligada ao Exército, sempre tentando assumir o poder no país para defender não o povo, a população ou o país, mas os interesses de elites, como vimos agora, então, aí apontado pelo Mauro Lopes e nestes eventos recentes da tentativa de golpe do Bolsonaro e sua quadrilha, que inclui também, infelizmente, militares que deveriam estar defendendo não posições políticas, mas as instituições do país. Mas eles dizem que defendem essas instituições do país a partir da defesa de gente de extrema-direita, de gente que quer manter os privilégios no país, porque eles consideram inimigos do país todos aqueles que tentam alavancar mudanças progressistas, mudanças que vão na direção do que se chama de esquerda, mas que na verdade é de justiça social, que é de favorecimento, sim, das populações do país que são mais pobres e que historicamente estão desfavorecidas. Eles consideram que é tudo comunista, tudo socialista e que deve ser morto, deve ser preso, são terroristas, quanto são eles que fazem esse terrorismo. O Brasil precisa questionar esta formação das elites das Forças Armadas brasileiras, principalmente aquelas que vêm da AMAN. Esta AMAN, tudo está indicando, é um grupo de formação de gente terrorista para defender as elites brasileiras, não o país, para defender privilégios. Esta tem sido a história destes que provém desta dita AMAN, mas também de outras academias que estão na Marinha, na Aeronáutica, aonde seja, tem que ser questionada esta formação. Não podemos continuar colocando generais, brigadeiros, almirantes, o que seja, no comando das Forças Armadas brasileiras para fazerem golpismo, como tem sido a história do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vide 64. Vide o que aconteceu ou que aconteceria agora e que está sendo justiçado devidamente no Brasil. Que não haja anistia para essas pessoas, que esses militares, que esses parlamentares, que aqueles indivíduos que são parte da elite econômica do país, que tentaram anular a vontade da maioria popular, colocando Lula para voltar a governar o país, porque é, sem dúvida, o melhor dos políticos, o melhor dos gestores, administradores e o grande estadista que o país dispõe, sendo um indivíduo de centro-esquerda, progressista ou de uma esquerda muito moderada, ele ainda é a melhor opção que temos para fazer o país, o Brasil, ser um país efetivamente digno. No mais, é golpismo, é sujeira, é tentativa de estabelecer nazifascismo neste país. Um abraço e até outra oportunidade.